Fala pessoal, tudo certinho? Recentemente, a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, ela disponibilizou um plugin para os assinantes do ChatGPT Plus, tá? Esse plugin chamado Code Interpreter, tá? Basicamente é um plugin que, cara, traz uma funcionalidade que está dando muito o que falar, que é uma funcionalidade onde o usuário pode imputar um arquivo. Esse arquivo pode ser, por exemplo, uma planilha em Excel, um CSV, ou, como vocês estão vendo aí na tela, até uma imagem, né? E pedir, como a gente já costuma utilizar o ChatGPT, né, na forma de linguagem natural, pedir para que a inteligência ali da OpenAI ela faça uma análise em cima dessa base de dados, por exemplo, né? Então, esse é um recurso muito interessante, né, porque ele simula ali praticamente as capacidades de um analista de dados júnior, tá? É uma funcionalidade que está evoluindo, mas que vem aí causando grande impacto na comunidade, né? Porque tem essa capacidade muito interessante de fazer análise de dados, algo que ainda não era possível até então, tá? Porém, essa funcionalidade, né, do ChatGPT, ela está disponível apenas para os assinantes do ChatGPT Plus, e no momento que eu gravo esse vídeo, esse valor da assinatura mensal, tá, recorrente, tá girando em torno de US$ 20, se eu não me engano, tá? US$ 20 por mês. Eu, particularmente, acho que é um valor super ok, né? Super acessível, não acessível, né? Mas acessível do ponto de vista de custo-benefício, né? Porque, dado todas as funcionalidades e recursos que a OpenAI oferece no Plus, na versão Plus, eu, particularmente, acho que vale muito a pena, tá? Mas, como eu acredito que muitas pessoas não têm aí dinheiro para arcar com esse tipo de recurso, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza uma versão open source, tá? De uma biblioteca chamada Pandas AI para fazer simular basicamente a mesma coisa que o Chat GPT Code Interpreter faz, tá? Que é fazer o upload de uma base de dados e aí pedir para que ele responda algumas questões, tá? Claro que essa biblioteca ela tem algumas limitações, mas até onde eu fiz aqui, onde eu fiz alguns testes, né, ela se comportou muito bem, tá bom? Então vamos ver como que a gente utiliza esse recurso aqui utilizando, tá, a linguagem de programação Python, tá bom? Tá? Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, pessoal, é acessar aqui o platform openai.com/apps. Vocês vão ver aqui que tem essa seção aqui para acessar o ChatGPT normal, né? Você não precisa ser um assinante do Premium para fazer isso. Vocês vão clicar aqui em API, tá? Vai abrir a seção de API aqui do ChatGPT. Vocês vão aqui em Personal, tá? E vocês vão clicar aqui em View API Keys, tá? Então aqui vocês vão ver que tem as minhas APIs cadastradas. Vocês vão vir aqui criar uma nova API. Vocês podem dar um nome para essa API aqui, não é obrigatório. E aí vocês vão copiar um código que a gente vai utilizar aqui no nosso Python, tá? No nosso arquivo no notebook aqui, utilizando o Pandas AI, tá? Então, basicamente, a biblioteca que a gente vai utilizar no nosso vídeo é o Pandas AI, tá? Que é uma biblioteca open source, foi desenvolvida aí pela comunidade do GitHub. Então, vocês vão poder aqui baixá-la gratuitamente e utilizar aqui no seu ambiente Python, tá? Na sua IDE Python. Eu estou utilizando o Colab, vocês podem utilizar o ambiente que vocês acharem melhor, tá bom? Basicamente, aqui, depois de feita a instalação, né, uma instalação normal, aqui no nosso exemplo eu vou importar o Pandas também. A gente precisa utilizar o Pandas para criar os data frames, que é o formato de entrada que essa biblioteca aceita, tá? E aí a gente faz algumas importações aqui do Pandas AI, tá? Aqui no nosso exemplo, eu estou criando o primeiro exemplo, estou criando um data frame contendo dados sintéticos, tá? Dados criados com países e o índice de felicidade aqui, tá? Uma nota de 0 a 10 que indica o quanto as pessoas, em média, estão felizes ali, tá? São felizes. É, e aí, né, antes da gente fazer de fato a análise, a gente precisa fazer algumas configurações, então a gente instancia aqui numa variável chamada OpenAI API Key o nosso código, então vocês vão apagar aqui your API Key e vão colar o código que vocês acabaram de criar lá na plataforma da OpenAI. Lembrando que vocês não precisam pagar nada, tá? Para acessar a API. Então, existe ali uma limitação, tá, de uso, mas para usuários comuns, assim, a versão free da API da OpenAI, ela é suficiente, tá bom? Então, feito isso, a gente instancia aqui um objeto OpenAI, tá? LLM.
E aí a gente começa a trabalhar aqui com Pandas AI. Então a gente estacia o Pandas AI, Pandas AI LLM, variável que a gente acabou de iniciar, e aí eu acesso o Pandas AI.run. Primeiro argumento que eu passo é um data frame, né, que é o data frame lá dos países que eu acabei de criar, e aí o prompt, né, então eu pergunto para ele quais são os 5 países mais felizes, tá? Então ele vai organizar isso aqui em ordem decrescente, né? E aí ele responde aqui, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Se vocês fizerem uma análise aqui, vocês vão ver que realmente são esses países, tá bom? Então faz total sentido. Então essa funcionalidade ela simplifica muito bem a funcionalidade do Code Interpreter, né? E aí também tem aqui, né? Eu peço para ele traçar um histograma dos países por PIB, usando cores diferentes para cada barra, né? Então aqui tem algumas quebras, né, de formatação, mas isso a gente consegue resolver facilmente depois. Outro exemplo que a gente traz aqui, né, é que você também pode utilizar bases de dados que estão relacionadas, mas não necessariamente num único data frame. Eu posso passar uma lista de data frame e pedir para ele analisar, que é o caso que a gente tem aqui, né? A gente tem dados de funcionários, a gente tem uma chave única, né, que correlaciona as duas bases de dados, de salário e dos funcionários, tá? E aí a gente pede para ele aqui fazer uma análise. Qual é o nome da pessoa com maior salário, em qual departamento ela trabalha, tá? Então, aqui ele fala que é Olivia no marketing. Se a gente analisar, né, as bases de dados aqui, realmente é a Olivia, né, que trabalha no marketing, que tem o maior salário aqui, 7 mil, tá? Então, pessoal, vocês viram aqui que é muito simples utilizar essa biblioteca, né? E é uma biblioteca gratuita, como eu disse, que é uma alternativa aí para vocês que querem utilizar os benefícios dos modelos aí da OpenAI, né, do ChatGPT, para fazer análise de dados. Um ponto de ressalva aqui para vocês é que sempre que a gente estiver utilizando dados, principalmente no meio corporativo, lembre-se que esses dados eles são utilizados pela OpenAI, tá? Então, esse é um ponto que você precisa levar em consideração na hora de utilizar aqui tanto o Code Interpreter quanto o Pandas AI, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, também deixe um like para ajudar com que esse vídeo ele alcance mais pessoas, tá bom? Um abraço.